Meus queridos e amados irmãos, paz do Senhor. Quem está alegre com Jesus aqui hoje? Só quem está feliz com Jesus, dá um sorriso e um glória a Deus aí. Teve crente que deu glória a Deus e não sorriu. Teve alguém que sorriu e não deu glória a Deus. Estamos em convenção, é festa. Só quem está feliz com Jesus, dá um sorriso e um grito de glória. Esse é o povo mais feliz do Pará. É o povo que tem Jesus no coração e que vai morar no céu. Sorrindo você fica mais bonito, sorrindo você fica mais bonita. Sorria para pelo menos 3 pessoas, uma de cada vez, e diga para ele e para ela: eu vou te ver lá no céu. Eu vou te ver lá no céu. Primeiramente eu quero render louvor ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, por esta oportunidade perfeita, maravilhosa que o Senhor me concede, de poder retornar, regressar à cidade de redenção, ao estado do Pará, para junto com os meus irmãos, adorar, bendizer, enaltecer e glorificar o nome que está acima de todos os nomes. O dono deste nome tem as suas mãos furadas. Viemos aqui para adorar o precioso nome de Jesus. Eu quero agradecer ao nosso pastor presidente da convenção, pastor Posidônio Martins Reis, por me receber com tanto carinho, com tanta hospitalidade aqui nestes dias. Eu quero agradecer ao pastor Joás Posidônio por incluir o meu nome nesta programação. Que Deus em Cristo continue abençoando esta convenção Cia de Seta, que está em franco crescimento para a glória de Deus. É muito bom estar revendo o pastor Júnior, que é um grande cantor da nação brasileira. Ele fez e faz história, né? Ele deve ter algum mistério nessa garganta dele, que se você escutar a voz dele há 20 anos atrás e hoje, está igualzinho. Está igual ou não está, igreja? É a unção de Deus na vida dele, amém? Deus continue abençoando. Meus irmãos, eu vou ser muito breve. A gente é da Assembleia de Deus e a gente gosta de terminar o culto 9 horas, não é? E amanhã de manhã eu estou aqui dando a palavra, então eu também tenho que dormir cedo. Abra por favor a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 1. Nós vamos apenas ler um versículo. Vamos meditar bem rapidinho. Tem um amigo meu que está bem aí fora, com o cabelo bem grande. Vocês devem ter notado ele. E ele pediu para eu avisar os irmãos que ele tem a esponja abençoada ali. Olha ali, vem cá, Vaso, dá um glória para os irmãos aí. Rapaz, quem lhe vende gel ganha dinheiro, viu? Meu Deus do céu, está aqui o mistério. Isso aqui não é bom só para o sapato, não. Também é muito bom para painel de carro, de moto, etc, etc. 1 ano de durabilidade, não é? Que benção. Cheguei com o sapato sujo e o sapato já está limpinho, tá bom? Procure ele ali fora, tá? Deus abençoe. Irmãos, você encontrou Jó capítulo 1, diga: eu achei. Queria só um pouquinho mais de retorno aqui em cima. Obrigado. Versículo 22. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma.
até aqui. Pode sentar. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Conhecemos de cós salteado essa história bíblica a respeito do nosso irmão Jó. Jó, que teve a sua vida marcada por uma situação caótica. Jó chegou no fundo do poço. Jó alcançou a lona. Jó de fato beijou a lona e chegou na lama. Eu diria aos irmãos com propriedade que Jó quebrou, Jó faliu, Jó ficou triturado, Jó ficou moído, Jó ficou só o caco. Nós sabemos perfeitamente que nas entrelinhas dos textos bíblicos a respeito de Jó, os nossos olhos vão lendo e a gente vai se perguntando: como alguém conseguiu suportar tanta dor? Jó, para nós, é um exemplo de paciência, porque ele esperou, e ao esperar e aguardar o tic-tac do relógio de Deus, o tempo de Deus chegou, e ele experimentou uma virada na sua vida. Tanto é que lá no capítulo 42, o texto diz: e o Senhor virou o cativeiro de Jó. Mas do capítulo 1 até o capítulo 42, foi um sofrimento extremamente complicado. E nós já sabemos perfeitamente que ele foi acometido de uma chaga maligna da planta dos pés ao alto da cabeça. Nós já sabemos perfeitamente que só lhe restou um caco de telha, porque a sua enfermidade, tudo que era cartilagem no corpo ia consumindo. Já não tinha a ponta do nariz, já não tinha as pontas das orelhas, já não tinha unha. Então ele coçava as suas feridas com um caco de telha, porque nem unha tinha. Se o único problema de Jó fosse a saúde, talvez não seria tão caótico, porque ele contemplou 10 covas abertas na sua frente, para sepultar no mesmo dia 10 filhos. Foi este Jó que perdeu todas as suas riquezas, as suas fazendas, todo o seu investimento, todo o seu patrimônio financeiro foi levado, perdeu tudo, não tinha nada. E é nesse instante, nesse momento, que nós começamos a perceber que o importante na história de Jó não é o capítulo 1. Eu chamo o capítulo 1 de o capítulo da derrota. O capítulo 1 é o capítulo negro da história de Jó, onde ele tudo perde. O mais importante também não é o capítulo 42. O capítulo 42 é o capítulo da virada, é o capítulo da restituição. O grosso caldo, o assunto principal, o ponto-chave da história desse homem é o que aconteceu neste intervalo entre o capítulo 1, que é o capítulo negro, e o capítulo 42, que é o capítulo da vitória. Entre o capítulo 1, que é o capítulo da humilhação, e o capítulo 42, que é o capítulo da exaltação. O que aconteceu nesta jornada, o que aconteceu neste intervalo de tempo, o que aconteceu do capítulo 2 até o 41, é isto o que Deus queria ensinar. Porque Jó, ele mesmo afirma que conhecia a Deus de ouvir falar,
mas agora os meus olhos te contemplam. Ele está afirmando que foi necessário passar por tudo isso para mudar de nível. Foi necessário passar por tudo isso a fim de conhecer a Deus melhor. Foi necessário passar por tudo isso a fim de ter uma profunda, íntima e muito grande comunhão com Deus. Aprendam algo aqui nesta noite. Ei, o fundo do poço ensina muito mais do que o topo da montanha. Um guarda-roupa vazio ensina muito mais do que um closet cheio. Uma despensa vazia, as panelas vazias ensinam muito mais do que uma geladeira abarrotada. Uma carteira vazia ensina muito mais do que um Pix cheio de dinheiro. É porque no momento da dor, no momento da crise, no momento da frustração, no momento da decepção, as portas se fecham, a ajuda vai embora, o socorro não vem, ninguém colhe suas lágrimas, ninguém dá o ombro para chorar, ninguém estende a mão, ninguém te abraça, telefone não toca, WhatsApp não chega, e-mail para quê? Mas tem alguém que você procura e ele permanece lá do seu lado. Será que você pode dar um toque no ombro de quem está do seu lado e perguntar para ele: Deus já te abandonou? Pergunta aí para quem está próximo de você. Jó aprendeu nesta jornada, entre o capítulo da dor e o capítulo da virada, Jó aprendeu nesta jornada algumas lições, e é sobre isto que eu quero, em 5 minutos, contribuir para a sua fé aqui nesta noite. Por isto eu escolhi este texto. Em tudo isto que? Tudo isto que ele enfrentou, tudo isto que ele passou, tudo isso que sucedeu a ele, tudo isso que sobreveio sobre ele, em tudo isto nós lemos, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Nós aprendemos 2 coisas aqui. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto: em tudo isto Jó não pecou, é que o pecado, ele pode até chegar na porta de muita gente, mas só abre a porta do pecado aquele que de verdade não está na brecha. Alguém pode afirmar e dizer: mas eu pequei porque estava na prova, eu pequei porque estava em aperto, eu pequei por causa da situação. Jó chegou no fundo do poço, mas o texto diz: em tudo isto Jó não pecou, porque luta não é desculpa para pecar, porque crise não é desculpa para pecar. Do tipo, se Deus não está me abençoando do jeito que quero, vou relaxar. Do tipo, se Deus não enviou ainda a bênção que eu pedi, vou relaxar. Não, em tudo isto Jó não pecou. E o texto continua dizendo: nem atribuiu a Deus falta alguma. O que é que o texto está afirmando? 2 coisas. A primeira é que Jó não culpou Deus pelo que estava passando. Em nenhum momento Jó disse: o que estou passando é culpa de Deus, o que eu perdi é culpa de Deus, o prejuízo é culpa de Deus. Não, não, senhoras e senhores, nem atribuiu a Deus falta alguma. Agora tempera a garganta para dar glória, porque o texto também está dizendo: Jó não sentiu falta de nada. Aí alguma coisa não está correta, porque eu entendo pela palavra que ele não disse a Deus: a culpa é de Deus, mas é difícil entender
entender pela palavra que ele não sentiu falta de nada. Mas é isso que o texto está te ensinando e me ensinando. Não atribuiu a Deus falta alguma. Ele está dizendo, as coisas faltavam, mas Jó não sentia falta. Faltava o dinheiro, mas o dinheiro que faltava não fazia falta. Faltava o pão, mas o pão que faltava não fazia falta. Faltava a vestimenta, mas a vestimenta que faltava não fazia falta. Faltava o recurso, o faz-me rir, o dinheiro, mas o dinheiro do boleto que faltava não estava fazendo falta. Como é que alguém que é acostumado a viver regaladamente, como é que alguém é acostumado a ter uma mesa farta, como é que alguém é acostumado a tomar um café da manhã completo, um almoço suculento, uma janta perfeita, e agora está no monturo da cidade, esperando alguém trazer uma marmita para ele, e agora está vestindo as roupas que alguém trouxe e que não cabe mais nele, está furada, está rasgada, e doou para Jó. Como é que este alguém não consegue sentir falta de tudo aquilo que está faltando? Isto aqui não é comum, meus irmãos, isto aqui não é natural. Já estamos adentrando neste instante ao campo do sobrenatural. É porque crente, ele está nessa terra, mas não é dessa terra. É porque crente parece que é daqui, mas não é daqui. É porque crente fala como os humanos, mas não é apenas humano. Essa noite eu vim dizer para um adorador, essa noite eu vim dizer para uma adoradora, o Deus de Jó ainda é o mesmo. Ele continua no trono. Quando a Bíblia diz que Jó não sentiu falta de nada, é a Bíblia ensinando que como Deus não faltou, então a falta dos elementos não fazia falta. Porque alguém pode ter carro, mas se Deus não estiver na presença dele, se Deus não estiver próximo a ele, ele sente falta de alguma coisa. Alguém pode ter casa, dinheiro, salário bom, status, fama, mas se Deus não está com ela, se Deus não está com ele, sempre vai faltar alguma coisa. Agora com Jó era diferente. Não tinha carro, mas tinha Deus. Não tinha casa, mas tinha Jeová. Não tinha dinheiro, mas tinha graça. Não tinha recurso, mas tinha presença. Será que você pode levantar as duas mãos, declarar aqui que só não pode faltar o grande, o grande, o grande, só não pode faltar o grande, e o grande é o Senhor, o grande é o Senhor. Alabacanda. Eu estou na Assembleia de Deus, eu estou no Seta, rapaz, aleluia. Será que você pode emprestar a sua mão a quem está à esquerda, apertar firme a mão de quem tiver à sua direita? Entra no culto Assembleia de Deus, entra no culto Seta, toda a igreja fazendo isso agora. Pega na mãozinha dele, na mãozinha dela, dá uma sacudida santa, sacode, balança, vê se ele está acordado. Se ele estiver dormindo, balance mais forte. Se ele não acordou, dá um grito de glória no pé do ouvido dele aí, aleluia. Mas diga para ele, se ele não faltar, não falta nada. É só eu que estou arrepiado aqui, ou tem mais alguém? Tem alguém arrepiado na galeria aí? Tem uns dois crentes pentecostais na galeria? Tem sim, olha lá, aleluia. Pastor Misael, não me entendi. É Jó ensinando para minha geração. Vocês têm smartphone, vocês têm iPhone, vocês têm iPad, mas sente falta de alguma coisa lá dentro. A depressão aumenta, a ansiedade aumenta, a fobia aumenta, a crise aumenta, a síndrome do pânico aumenta. Tem fast food, mas ainda falta tudo. A gente vive na geração da tecnologia, os carrões. A gente vive na geração da grana, do recurso. A gente vive na geração da provisão, mas ainda assim fica um vazio lá dentro. Só que no dia que o Espírito Santo der um choque com o espírito do homem, não tem mais
vazio. Sabe por quê? Porque Dr. Billy Graham afirmou: tudo que entrar no coração do homem continua um espaço vazio, mas no dia que o homem das mãos furadas, no dia que ele entrar, não tem mais espaço vazio. Como é que está faltando tudo e ele está dando glória? Como é que está faltando tudo, ele está dando aleluia. Bem baixinho para eu encerrar agora aqui, aleluia. Bem baixinho esse teclado gostoso pentecostal, vem comigo, aleluia. Agora escuta isso aqui, porque eu já caminho para o fim. Jó, ele fez algumas afirmações que ensina muito para mim, ensina muito para minha geração. E eu fico muito assustado com o tamanho dessa fé. Aí eu fui entender que quando o diabo, que era um vagabundo, porque estava vindo de rodear a terra e passear por ela, todo mundo ocupado, e ele não tinha o que fazer, estava vagando, estava passeando, estava rodeando, procurando alguma coisa e não achou. Aí de repente Jeová fala para ele: vai lá e toca e fere, vai lá e põe o dedo, faz o seguinte, eu vou tirar a cerca, e quando eu tirar a cerca você entra. Agora não toque na fé dele, a fé dele é intocável. Não mexa no interior dele, o interior dele é intocável. É por isso que o texto afirma que o diabo reclamou a Deus e disse: tu o tens cercado. Foi o inimigo que disse para Deus. Sabe por que Jó adora? Porque tu o tens cercado. Olha para quem está do seu lado e diga: tem cerca aí perto de você. Fala com ele, fala com ela: tem cerca aí perto de você. Aleluia. A gente não vê, mas tem uma cerca. E não é cerca de arame, não. Não é cerca de roça, nem de fazenda, não. É cerca de fogo. É cerca de fogo. É cerca de fogo. No dia que Jeová tirou a cerca, o diabo entrou. E o diabo entrou na área financeira, área de número 1. O diabo também entrou na família e veio sobre os filhos, área de número 2. O diabo entrou na saúde, área de número 3. O diabo entrou no matrimônio, porque a esposa disse para ele: abandona esse Deus e morre, área de número 4. Mas na quinta o diabo não entra. Qual é a quinta área? É a alma. Qual é a quinta área? É o interior. Qual é a quinta área? É a fé. Por que o diabo não tocou na quinta? Porque Deus não permitiu. Porque o diabo não tocou no interior, na fé, na alma? Porque Deus não permitiu. Deus sabia que Jó podia perder todo o dinheiro, mas se ele ainda tivesse a fé, ele tinha tudo de novo. Jó podia perder a casa, mas se ainda tivesse a fé, teria tudo de novo. Aleluia. Jó podia perder tudo que tinha na lista, mas se tivesse a fé, teria tudo de novo. É por isso que Jó afirmou, e ele mesmo abriu a boca e disse em Jó 13:15. Isso aqui é tremendo. Olha o que Jó disse. Jó 13:15. Ainda que ele me mate, nele esperarei. É como se alguém estivesse dizendo: Jó, deixa esse Deus de lado. É como se alguém estivesse do lado buzinando no ouvido de Jó e afirmando: tu ainda vai adorar este Deus que te entregou, que tirou a cerca. Tu estás ferido, tu estás abandonado, tu estás esquecido. Mas Jó está dizendo: ele fez tudo isso, foi? Mas se ele me matar, eu continuo nos pés dele. Se ele arrancar a vida, eu continuo aqui. Tem crente aqui me ouvindo essa mensagem e está passando por um aperto tremendo. Aleluia. Tem alguém aqui que está dando glória, mas Deus e ele é quem sabe o problema que espera ele quando acabar essa convenção lá na cidade. Tem gente aqui adorando, mas Deus e ele é quem sabe. Tem mãe de coração apertado aí, ó, olhando para o celular toda hora, porque a filha ficou na cidade, o filho ficou na cidade. Tem muita gente me ouvindo aqui e está esperando a resposta
da parte de Deus. Pois essa noite a mensagem não é para quem está tudo bem, a mensagem é para quem vai tudo mal. A mensagem não é para você que está por cima, a mensagem é para quem chegou aqui hoje triturado, moído, se arrastando. A mensagem é para você que não suporta mais essa crise, esse caos, essa dor. Pois o meu Deus me manda te dizer: avisa que capítulo 42 já vai chegar. Tem virada, tem virada, tem virada, tem virada, tem virada, tem. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Calma, Jó, mas que convicção é essa? Por que tu tens esta convicção? Vou dizer: porque eu sei. Jó 19:25. Porque eu sei. Eu tomo um assento agora, mas Jó afirmou: eu sei que o meu Redentor vive. O Redentor da igreja é Jesus. Eu vou perguntar: quem é o Redentor da igreja? Aí só as irmãs gritam dizendo: Jesus. Só as mulheres, pode ser? Quem é o Redentor da igreja? Agora vamos ver quem é que manda dentro de casa. Se é o irmão ou é a irmã. Só os cabra macho agora. Só quem manda dentro de casa agora vai falar, viu? Não vai falar ninguém, Jesus. Eu vou falar que minha mulher está lá em Salvador. Só os varões. Quem é o Redentor da igreja? Mas tu é corajoso mesmo, viu? Agora, varões e varoas, quem é o Redentor da igreja? Parabéns para Jó, porque Jó afirmou: eu sei que o meu Redentor vive. Isso aqui é uma linguagem jurídica. Ele está dizendo: temos um representante legal que, na ausência do pagamento de nossas dívidas, o nosso remidor, o nosso redentor, vai pagar a nossa dívida. Tem alguém para comprar a minha briga, tem alguém para ir lá buscar o que é meu e me devolver. Eu tenho um redentor. Será que você pode sorrir para alguém e dizer: eu tenho um redentor? Sorria para ele, para dizer: eu tenho um Redentor. Parabéns, Jó, porque o Redentor da igreja vive. O Redentor da igreja vive. Vocês sabem tão bem quanto eu, Jesus venceu a morte. A morte cantava de galo e a morte dizia: quem manda sou eu, quem controla sou eu, o comando é meu, a autoridade é minha. Até que a morte se encontrou com ele e viu que não manda em nada, porque a morte não respeita grande, a morte não respeita pequeno, a morte não respeita sábio, a morte não respeita leigo, a morte não respeita rico, a morte não respeita pobre, a morte não respeita famoso, a morte não respeita anônimo, a morte não respeita a diácono, a morte não respeita presbítero, a morte não respeita evangelista, a morte não respeita pastor, a morte não respeita padre, a morte não respeita papa, a morte não respeita arcebispo, a morte não respeita oiá, a morte não respeita babalorixá, a morte não respeita nada disso. A morte só respeita um: Jesus de Nazaré. Esse a morte tem que respeitar. A morte só respeita ele. Se eu pudesse conversar com a morte, eu conversaria com ela bem de longe, é claro, ela lá e eu cá. Mas se eu pudesse conversar com a morte, eu faria algumas perguntas para a morte. Eu perguntaria à morte: onde é que estão os reis da Bíblia? Onde é que está o rei Saul? Onde é que está o rei Davi? Onde é que está o rei Salomão? Onde é que está o rei Dario? Onde é que está o rei Josafá?
Onde é que está o rei Jeorão? Onde é que está o rei Nabucodonosor? A morte diria: estão todos mortos, foi eu quem matei. Se porventura eu perguntasse, dona morte, onde estão os profetas da Bíblia? Os profetas maiores e menores. Onde está Daniel, Ezequiel, Jeremias, Isaías, Ageu, Sofonias, Miqueias, Malaquias? Onde estão eles? A morte diria: estão todos mortos, fui eu quem matei. Se eu perguntasse, morte, onde estão os profetas da antiguidade? Onde está Zoroastro? Onde está Nostradamus? A morte diria: também estão mortos, fui eu quem matei. E se eu perguntasse, morte, onde estão os sábios da Grécia? Cadê Sócrates? Cadê Aristóteles? Cadê Platão? A morte diria: também estão debaixo de 7 palmos de terra, com toda a sabedoria humana que tinham, porque fui eu quem matei. Se porventura eu perguntasse, dona morte, me diga aqui rapidinho, onde é que está Cal Rockley, o inventor do Titanic, que até hoje dá prejuízo, não é? Ele que disse: nem Deus afunda esse navio. Onde é que está Cal Rockley? A morte diria: também está morto, fui eu quem matei. Se eu perguntasse, morte, onde é que está o doutor Tancredo Neves, que disse: nem Deus me impede de ser presidente da República Federativa do Brasil? A morte diria: também está morto, fui eu quem matei. Se eu perguntasse, morte, onde é que está Cazuza, aquele cantor famoso que soltou uma fumaça de um morrão de maconha para cima e disse: recebe aí Deus, se é que tu existe? Cadê Cazuza? A morte diria: também está morto, fui eu quem matei. Aí eu perguntaria, morte, o rei do reggae Bob Marley, o rei do rock Elvis Presley, o rei do baião Luiz Gonzaga, o rei do tráfico de drogas Pablo Escobar, o rei do jazz Stan Getz, morte, onde é que está o rei das artes marciais Bruce Lee? A morte diria: estão todos mortos, porque eu mesma matei. A essa altura a morte estaria bem cansada, e eu diria: morte, só tem mais uma pergunta, e depois dessa pergunta eu não pergunto mais nada. Onde é que está o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz? Morte, onde é que está o rebento de Jessé? Onde é que está a raiz de Davi? Onde é que está o alfa e o ômega, o princípio e o fim? Ó morte, onde é que está o médico dos médicos, o advogado por excelência, o sol da justiça, a estrela da manhã? Onde é que está ele? Onde é que está? Diria: a última vez que eu me encontrei com ele foi numa sexta-feira. Ele chegou aqui na sexta-feira, ficou no sábado, mas domingo de madrugada ele ressuscitou. O Redentor vive, 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 vive. Urabai, Emicos, Alaba, Urabacanda, Alabacanda, Alabacanda. Eu perguntaria assim: morte, onde é que está Jesus? E ela diria: quando ele passou por aqui, ele disse: eu só vou ficar um final de semana. Aí eu disse para ele: quem vem para cá não volta mais. O senhor morreu, não percebeu não? Ele disse: eu sou diferente, eu não fico aqui, eu só fico esse final de semana. E eu perguntei: por que você é diferente? E ele disse: porque eu sou a ressurreição e a vida. Ibiai, Emanacanda, Alabaia, Eribio Vastui. Jó, por que você não vai desistir? Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará. Jó estava dizendo: eu passei por tudo isso porque ele está sentado, mas no dia que ele se levantar,
a minha prova acaba. Baiano catuca, tá? Então dá uma catucada em 2 crentes, catuca, toque com o cotovelo e diga: já já ele se levanta. A Bíblia diz que ele está sentado, e é verdade. Isaías disse: no ano que morreu Euseias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Parabéns, Jó, Deus tem trono e Deus se senta. Daniel capítulo de número 7, versículo de número 9. Daniel teve uma visão, e Daniel viu que ele estava assentado em um trono de fogo, e debaixo do seu trono saía rio de fogo, e ele descia, caminhava pelo fogo e se sentava de novo no trono de fogo. Parabéns, Jó, Deus tem trono, Deus se senta. Isaías 22 está escrito: ele é o que se assenta sobre o globo da terra. Parabéns, Jó, Deus tem trono e Deus se senta. Mas no Salmo de número 12, no versículo 5, a Bíblia diz assim, ó: por causa da opressão dos pobres e por causa do gemido dos necessitados, me levantarei agora. Já estava dizendo, já já ele vai se levantar. E quando ele se levantar, a minha história vai mudar. Que tal você entender que Deus resolveu ter uma conversa cara a cara contigo e dizer: aguenta mais um pouquinho. Tá doendo, mas suporte mais um pouquinho. Já chegou até aqui. Vamos ver no que vai dar. Eu sou o Deus que, quando não há mais expectativa humana, entro em ação e faço milagre. Que tal você entender que Deus parou tudo para te dizer: esta convenção não encerra sem antes eu mudar o teu cativeiro. Por 30 segundos, com os olhos fechados, a mão no coração, conte para Deus a prova que tu estás enfrentando, porque já já capítulo 42 entra em evidência na tua vida. Isso, fala para ele agora. Deixe tudo no banco agora. Deixe tudo na cadeira agora. Só não deixe celular e dinheiro. Mas deixe tudo aí agora. E fique em pé. Eu estou autorizado pelo céu aqui. Há uma graça de Deus aqui. O céu abriu sobre nós. Há um renovo descendo. Olha para mim aqui. Deus vai começar a inundar esse lugar. Vamos dar as mãos. Fechem os corredores. Alguns passos para a esquerda, alguns passos para a direita. Ninguém fique sem dar a mão agora.
Eu vou fazer uma oração. Ei, eu vou orar aqui, tu vais orar aí. Eu não oro sozinho, nem tu ora sozinho. Nós vamos orar junto. Quando eu terminar de orar, eu vou dar um brado nesse microfone. Quando eu terminar de orar, eu vou dizer: verdadeiros adoradores agora. Porque só verdadeiro adorador para estar passando o que tu está passando ainda está adorando. Quando eu disser verdadeiros adoradores agora, é um sinal que eu estou lhe dando. Nós vamos fazer 1 minuto, 60 segundos de barulho santo de adoração. A Bíblia diz: crede nos meus profetas e prosperareis. Se você obedecer a ordem do altar neste instante e entrar comigo nesse minuto de barulho de adoração, Deus vai fazer algo grande em nossas vidas neste culto aqui. Eita! Feche os olhos e comece a orar. Abra sua boca e ore agora. Ore. Ore na galeria. Ore lá atrás. Isso. Aumente o volume da oração. Ore forte. Ore alto. Santo e eterno Deus, Pai santo, Pai justo, Deus de amor, Deus todo-poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz, Tu que habitas no terceiro céu, a Ti eu oro agora em nome de Jesus. Eu quero Te apresentar os meus irmãos e as minhas irmãs, que estão com as mãos unidas, com os olhos fechados e com a boca aberta, bem baixinho. Onde houver em nosso meio aqui, meu Pai, alguém fraco, fortalece agora. Alguém caído, levanta nessa hora. Alguém enfermo, que ele seja curado agora. E se tiver um crente vazio, enche ele, enche ela, enche ele. Agora, agora, agora. Ó Jesus, ó Deus amoroso, eu te imploro do fundo da minha alma, aqui do altar da AD de Santa Redenção, eu te imploro, se tiver alguém que é batizado com o Espírito Santo e nunca mais falou em línguas estranhas, renove ele agora, Jesus. Renova ela agora, Jesus. Eu quero ouvir aquele barulho de mistério, aquele barulho antigo de línguas estranhas. Alabai, Emenequé, Alaprapá, Uribiô, Anagasto. Ó Deus, se tiver alguém que não é batizado com o Espírito Santo, mas está buscando o batismo, pega ele hoje, pega ela hoje, que eles comecem a falar em línguas estranhas pela primeira vez agora. Agora, agora. Alabadaravaxandarabacá. Pai, se porventura Tu estás nesta mensagem, eu te peço agora neste altar, ó Deus amado, derrama sobre nós a Tua promessa que escrito está, e há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Derrama sobre esse pastor agora, derrama sobre esse obreiro agora, derrama sobre esta pastora agora, derrama sobre a juventude agora, derrama sobre a igreja agora, derrama no altar, derrama lá embaixo. Ó Jeová, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Toda a igreja, levante a mão de alguém que está do seu lado, o mais alto que você puder. Pague esse preço. Isso, bem alto, bem alto. Verdadeiros adoradores, abra a boca para adorar por 1 minuto. Deixa eu te usar para curar. Agora, agora. 1 minuto de barulho de glória, 1 minuto de barulho de aleluia, 1 minuto de santo, santo, santo. Mas quem é batizado, ore em línguas. Deixa eu te usar. Deixa eu te usar. Receba poder, receba poder, receba poder, receba poder, receba, 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 receba. Urabaxandarabacá.
faz chorar. Sua banda, irmãos, a glória de Deus tomou conta. A glória de Deus tomou conta. A glória de Deus tomou conta. Sua banda, por favor. A glória de Deus tomou conta. A glória de Deus envolveu o ambiente. Isso, isso, isso. Chegou lá, chegou ali, chegou lá atrás. Eu te chamei, deixa eu te usar. Aleluia, 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 aleluia. Deus está tratando com alguém aqui. Deus está renovando alguém aqui. Tem brasa viva tirada do altar. Vai começar a pegar no meio da igreja. Agora, 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 agora. Agora, a unção passou de Elias para Eliseu. A unção passou de Paulo para Timóteo. A unção passou de Moisés para Josué. A unção passou de Jesus para os apóstolos. A unção vai passar agora, agora, agora. Receba poder, receba poder. Receba, receba, receba. Uma canta que bateu, uma canta que babá, uma canta lavatarabá. E canava subirá, e canava xanderé, e canava subité, e que pepa babá. Olha lá, olha lá. Deixa Deus te usar agora. Abre essa boca e canta. Pode adorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido, eu cuido, eu cuido, eu cuido, eu cuido, eu cuido. Deixa eu te usar. Deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu ouvir o barulho antigo da Assembleia de Deus. Pega a trombeta da adoração, toca ela e faz o barulho que o diabo não gosta. Me canto e mandou bidaicho. Quem está afastado do caminho do Senhor, venha. Não vai embora antes da bênção apostólica. Eu só quero convidar quem está afastado do caminho do Senhor para voltar. Quem quer voltar para Jesus, venha. Quem quer aceitar Jesus, venha. E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem alguém para Jesus essa noite? Tem alguém para aceitar Jesus aqui essa noite? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Onde está o primeiro homem de coragem, a primeira mulher de coragem que quer aceitar Jesus?
Se não tem, nas minhas considerações finais, na minha palavra de gratidão ao nosso pastor Posidônio Martins Reis e ao pastor Joás Posidônio, eu quero dizer que eu estarei agora ali, nesse lado direito, nesse salão, nesse vão, nesse pátio, e eu tenho uma mesa ali. Sorria para alguém aí e diga assim: a mesa da misericórdia. Você vai passar lá na mesa da misericórdia, vai ter misericórdia do pregador,